Olá! Neste vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco mais sobre rotinas automáticas, entender de fato como ela funciona, o que ela proporciona e como eu faço a melhor aplicação dela voltado para a importação de notas fiscais. Então, vamos partir primeiramente da ideia. O que é a rotina automática de fato? A rotina automática de fato nada mais é do que um cadastro de processos, onde eu vou cadastrar aqui em arquivo rotina, e depois execução dessas rotinas. Então eu tenho esse menu em dois lugares, um para cadastro, um para execução. Então é isso que eu primeiro preciso conhecer dentro do sistema domínio. Então aqui em cadastros eu vou abrir a tela de rotinas automáticas e a gente vai ter aqui várias rotinas, certo? Nesse caso, eu tenho aqui todas essas possibilidades. Então, tudo isso aqui são possibilidades do que pode ser feito através da rotina automática no módulo fiscal. Eu vou ter isso aqui também na folha e no contábil. Aqui, então, eu posso fazer apuração, integração, pagamento, posso fazer importações de notas, posso fazer geração da guia do Simples, por exemplo, está aqui o DASA em várias opções, posso emitir relatórios através da rotina, tanto do Simples, MEI e alguns relatórios de acompanhamento. No utilitário dá para regerar os lançamentos contábeis. Então, eu tenho todos esses processos aqui que podem ser executados a partir da rotina automática. Então, eu posso fazer os cadastros e depois fazer a execução deles. O que a gente vai fazer? Como eu falei, nós iremos fazer o processo para importação, certo? Então, vamos agora, primeiramente, realizar os cadastros de cada rotina que você precisa entender e aprender sobre a importação. Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso saber de onde eu vou buscar esses dados. Então, eu vou aqui nessa pasta, eu tenho uma estrutura já bem feita, que é aqui em XML. Aí eu tenho aqui notas de entrada, notas de saída. Se eu vir aqui entrada, eu tenho aqui o CTE e NFE. Se eu vir em NFE, eu tenho o código das empresas. Cada empresa vai ter o seu código aqui e dentro da empresa vai ter o mês, por exemplo, que tem as notas fiscais. Essa daqui, ela tem notas fiscais de entrada e nós vamos fazer a configuração de cada uma delas. Então, é basicamente isso que eu preciso. Eu preciso ter essa estrutura aqui. Ó. Se eu tiver essa estrutura, eu consigo fazer a importação pela rotina automática. Então, vamos fazer o cadastro de cada uma. Ó, eu vou criar esse modelo de NFE de entrada ó, novo. Vou dar aqui o nome. Importação NFE entradas. Vou marcar aqui que vai importar os registros com advertência. Vou colocar aqui, vou clicar nesses três pontinhos aqui. Vou marcar para salvar o relatório. Ah, mas eu não tenho caminho ainda, então vamos criar esse caminho. Então eu vou voltar na pasta, vou aqui em entrada e vou criar esse caminho aqui. Ó. E vou dar para ele esse nome. Resultado rotina. Certo? Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Eu posso abrir essa tela aqui, ó, copiar esse caminho, ó, como vocês viram, voltar no sistema e digitar ele aqui, ó. Pronto. Se eu fizer isso, ele vai funcionar. Tanto é que se eu clicar aqui, ele já enxergou o caminho. Então eu posso fazer o mesmo aqui, ó, voltar, pegar o caminho do resultado e colar aqui. E vou colocar, pronto. Ó. Ele já vai ter enxergado também, olha lá. Então está feito a configuração do caminho das notas de entrada e do resultado da rotina de entrada. Isso falando somente das notas de NFE, modelo 55. Ah, eu fiz aqui, copiei o caminho, colei e o domínio não aceitou. É porque talvez o seu caminho é muito grande. Se ele for muito grande, o domínio não reconhece. Tem que ser caminhos mais resumidos. Como pode ver aqui, o meu é bem pequeno. Ele não é muito grande. Ah, eu vou fazer a rotina automática com base na execução da competência da rotina. Então, vou marcar essa opção. Para quê? Para que quando ele acessar o caminho, quando ele vir aqui em FE, abrir a empresa, ele vai olhar para a pasta, certo? A competência. Ele vai olhar para esse mês aqui, ó, 1 de 25. Então, quando eu marco aqui, ele vai olhar para a competência. Eu vou marcar todos.
E com a opção todos aqui, ele vai olhar para tudo que tem dentro dos arquivos XML e vai importar tudo. Ah, qual opção eu vou usar aqui? Eu vou usar o médio, tá? Nem mínimo, nem máximo. Eu vou usar médio de recursos da máquina que será executada a rotina automática. Dei OK, gravei e é isso. Tá feito. Tá feita a configuração de rotina automática de notas fiscais de entrada. Agora, o que eu posso fazer? Posso criar uma nova. Agora eu vou criar uma nova, vou colocar a mesma coisa, importação NFE saídas. Vamos marcar aqui, deixa eu só arrumar aqui, pronto. NFE, vou clicar aqui e agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou aqui, ó, vou na parte de saídas, tá aqui, vou escolher a pasta de NFE e vou copiar o caminho. Copiei o caminho, vamos aqui, vou colocar, certo, eu tenho a pasta de resultado de rotina aqui? Não, não tem, então vamos colocar ele aqui, ó, novo, pasta, resultado, rotina. Vocês vão entender logo logo o para que essa pasta. Vou marcar aqui da competência da execução da rotina. Vamos marcar todos também. Vamos marcar aqui médio. E está feito também o cadastro da rotina de saída. Ó, então, cadastrei NFE de entrada, cadastrei NFE de saídas e posso cadastrar mais outras rotinas. Como vocês podem ver, nós temos cada modelo aqui. Ó. Posso cadastrar um para NFCE, um para CTE, um para notas fiscais canceladas, outro para nota fiscal de serviço eletrônica, certo? Posso cadastrar um para cada modelo. Geralmente é o que a gente recomenda. Faça uma rotina para cada modelo. Então, você fazendo uma para cada modelo, as suas chances de dar errado são bem menores. Porque se você juntar muita informação em uma só, pode ser que o sistema domínio feche, pode ser que você tenha erros no processo de um modelo, mas no outro não teve. Então, fazer a separação vai te ajudar bastante a fazer isso funcionar. Eu vou criar mais uma. Vou criar mais uma aqui, ó. Importação NFE canceladas. Vou marcar aqui, só que aí nesse caso eu não vou marcar nenhum desses modelos aqui, ó. Eu vou direto no conjunto de dados. Por quê? Porque aqui em nosso estado, por exemplo, e as notas que eu tenho é daqui, a gente não tem acesso ao XML original quando a gente pega o arquivo na própria Cefaz. Quando eu pego o arquivo XML na Cefaz de nota cancelada, ele já é o arquivo cancelado. E como a gente sabe, o sistema domínio para importar nota cancelada, ele precisa ter o original e o cancelado. Como eu tenho somente o cancelado, então eu tenho que importar por aqui. Porque se eu tivesse os dois, aí eu poderia importar aqui, NFE cancelada. Mas como eu tenho somente o cancelado, eu vou importar por aqui. E aqui eu tenho que incluir um conjunto de dados. Então aqui a gente já vai entender um pouco disso. Aqui, ó, NFE saída XML de cancelamento. Esse conjunto, vou marcar também da execução da rotina. Vou colocar também a opção de salvar a pasta. Deixa eu ver se o caminho está aqui, ó. Saídas. Vamos copiar ele também. Não, aqui não. Esse aqui eu vou fazer isso e vou marcar aqui, ó, cancelado. Pronto, ó. Marquei a pasta que tem os modelos e as empresas que têm notas canceladas. Se eu abrir aqui, está aqui. A empresa que tem nota cancelada só tem essa. Pronto, está feito todos os cadastros. Cadastrei, gravar. Feito. Então criamos quantas rotinas aqui? Criamos 3. As 3 voltadas para importação, cada um para um tipo de importação. Uma para NFE canceladas, uma para NFE de saídas. Essa canceladas aqui é saídas, tá? Eu vou até deixar aqui claro. São saídas isso aqui. Então criamos essa e criamos essa. Foram 3 rotinas. Dá para criar todas as demais, como eu falei, uma para cada modelo, para cada tipo de operação. E assim a gente vai ter
o resultado que a gente espera. Feito o cadastro, nós precisamos entender um detalhe de como executar eles agora, porque agora é onde entra a parte de que a gente tem que ter a garantia de que a nossa importação não tem erro, porque rotina automática, ela, como eu falei, ela vai facilitar algum processo. Nesse caso, o processo que nós estamos falando é de importação de notas. Então, eu preciso ter a ciência que a minha importação não dá erro, porque se a minha importação ainda dá erro, rotina automática quase não vai te ajudar, porque ele vai tentar importar, vai dar erro e não ajudou tanto assim. Então você tem que ter a certeza que a sua importação não dá erro. As minhas configurações de importação, hoje eu tenho uma margem de apenas 1% de que acontece algum tipo de erro. Então, a cada 100 empresas que eu configuro, apenas uma apresenta algum erro. E isso, como eu falei, é bem raro. A maioria não dá erro, então eu consigo usar com eficiência as rotinas automáticas. Então, fiz o cadastro, vamos agora à próxima fase, que é a execução. Bom, então vamos aqui. Para executar, é movimento, rotina automática. Com a tela de execução aberta, você pode ver que não tem nada cadastrado ainda. E nós vamos cadastrar algumas. Não vamos trabalhar com agendamento. Aqui, né, quando eu clico em novo aqui, tem como eu agendar a rotina automática. Eu posso até colocar, mas a gente não vai esperar o agendamento. Porque hoje a gente não recomenda o uso do agendamento. Muitas pessoas às vezes não têm condições de colocar ele num horário específico com o computador ligado e o sistema domínio aberto, que é necessário, o sistema domínio tem que estar aberto para ele obedecer esse agendamento aqui. Então, vamos falar de usar a rotina de uma forma onde a gente consegue simplificar o processo. Ao invés de você importar empresa por empresa, você executa uma rotina automática de importação e aguarda ali o processo onde ele vai importar todas aquelas empresas de uma única vez, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, o primeiro caso que a gente criou foi de importação de entradas NFE. Foi esse o primeiro caso que a gente criou. Então, eu vou dar aqui o nome da rotina que eu quero executar. Às vezes, você vai separar elas por grupo de empresas. Então, você pode falar, ó, empresas da empresa 1 até a empresa 20, por exemplo. Que aí você sabe que nessa aqui que você cadastrou são as empresas da 1 a 20. Ou até mesmo, por exemplo, às vezes você tem empresas que são com muito número de XML e você indica quais são os códigos aqui. Que aí fica fácil de você saber quais empresas estão aqui. Como essa rotina automática que eu vou criar, eu vou executar a empresa 130, a 139 e a 140, eu vou deixar esses códigos aqui para a gente entender e lembrar dessas empresas. Aqui na opção de não agendar, eu quero habilitar esse campo aqui. Ó. Quero habilitar ele para que eu tenha exatamente que o sistema obedeça essa informação. Para habilitar ele sem agendar de fato, eu uso essa opção aqui. Ó. Eu uso aqui na data e aí eu sempre coloco um de 3.000. Ou seja, ele não vai acontecer nunca para nós que estamos em 2025. O horário eu não mexo e agora eu consigo mexer nesse campo. Ó. E eu vou deixar dessa forma, competência anterior à execução. Ou seja, se eu estou executando agora no mês 2, então ele vai executar qual competência? Competência de janeiro. Então, ou ele faz o mês corrente, ou ele faz o mês anterior. É basicamente isso. E aqui eu vou agora incluir o código da rotina que eu criei. A gente sabe que o código que a gente criou aqui, ó, se eu abrir de novo o cadastro, nós criamos para a importação de NFE, nós criamos o código 6. Ó. Então, vou colocar aqui o 6. Vamos agora na tela de empresas, marcar as empresas. Então, eu vou aqui em empresas e vou marcar elas. Ó. Marquei a 130, a 139 e a 140. Marcamos as três empresas. Vou gravar aqui embaixo e não esse gravar, é aqui embaixo. E pronto, está feito o cadastro da execução da rotina. Porque esse aqui é o cadastro da rotina e esse é o cadastro da execução dela. Está pronto. Se eu clicar em executar, ele vai importar as notas de entrada dessas três empresas, se elas existirem lá nas pastas.
como eu sei que existe da 130, é certeza que essa aqui vai dar certo. Vou criar mais uma, para vocês entenderem de fato o processo. E vamos fazer mais uma vez, colocando aqui saídas. E vamos colocar aqui NFE, mesmo processo. Eu vou repetir tudo. Vou colocar aqui 1 do 1 de 3.000. Vou colocar aqui o código 7. Vamos lá, empresas. Vamos lá na 130. Então, eu tenho aqui a 130, a 139 e a 140. Gravei. Está feito. E vamos mais uma vez cadastrar outra rotina, onde eu vou colocar aqui a importação de saídas NFE canceladas. O mesmo caso, vamos colocar aqui 8, empresa, eu vou buscar as mesmas empresas. Então criamos aqui rotina automática de cada situação aqui. Ah, beleza, eu criei um para cada um, porque eu quero mostrar para vocês que o ideal é separar, fazer separação, assim você consegue executar. Eu posso vir aqui executar, vou fazer outro processo, posso aqui executo essa, ou vou lá e faço outra coisa também, enquanto ele está executando, e posso depois vir aqui executar. Basta clicar, executar. E eu posso também, certo, clicar aqui em novo, e vamos fazer aqui, ó, importação de saídas e entradas de forma geral. E aqui eu vou colocar na data, vou colocar a mesma coisa e vamos colocar aqui a opção, ó, o 6, o 7 e o 8. Posso fazer isso também. Tem essa opção aqui, ó, de executar as rotinas somente pelo usuário responsável. Deixei para falar aqui no último, certo? Porque é essa que eu vou executar. Então eu vou marcar aqui, então ele só vai executar só no usuário que cadastrou a rotina. Lembrando que ele é vinculado ao usuário, pode ver que está aqui o usuário, então ele é vinculado ao usuário. Quem cadastrou vai ficar naquele usuário que cadastrou. E quando eu marco isso aqui, ele só executa pelo usuário que cadastrou. Vou marcar também para ele inibir as mensagens. Quando eu marco isso aqui, ele vai me obrigar a preencher o caminho, que vai salvar um relatório em relação a isso. Ó. Então, olha aqui, ó, ele está pedindo, ó, me dá o caminho aí que você vai salvar essas informações. Então, nesse caso aqui, como eu estou colocando 3 rotinas, estou colocando 3 rotinas aqui. Então, o ideal é que eu tivesse, já que eu estou fazendo algo diferente, estou colocando mais de uma operação, que eu tivesse um relatório que comporte tudo isso, porque senão eu vou misturar as coisas. E a gente criou aqui um para entrada, como pode ver, e um para saída aqui, como pode ver. Então, eu posso simplesmente copiar essa pasta aqui, por exemplo, e colocar aqui fora. Posso fazer isso. E, então, eu abro ela aqui, ó, posso copiar esse caminho, ir lá no sistema, vir aqui em aviso e colocar ele aqui. Então, com o caminho selecionado, ó, ele falou que faltam as empresas. Então, vamos colocar as empresas agora. Vamos lá, ó, 130, 139, 140. Pronto, gravamos a rotina. E agora nós podemos fazer a execução de cada uma, se eu quiser fazer cada uma. Como o meu movimento aqui é pequeno, estou fazendo um exemplo somente com 3 empresas, com somente 3 tipos de operação, então eu vou executar essa última aqui, que ela representa todas as 3 aqui. Ó. Então vamos colocar para executar e conferir o resultado. Pronto, chegamos ao final da execução da rotina automática. Sempre quando chega ao final, se ele der erro ou se ele não der erro, ele vai apresentar essa mensagem. Então basta dar OK e ignorar ela. Então temos todas as informações já feitas através da rotina automática. Se nós formos conferir, abrir aqui, ó, naquele relatório que a gente deixou fora das pastas de entrada e saída, ele salvou um relatório, mostrando aqui o resultado de tudo. Ó. Então, ele está falando aqui o resultado de toda a importação, de tudo que aconteceu. Ele está falando, olha, conseguiu importar o que aqui de NFE XML? Importou a empresa 130, ó. Importou normal, está aqui importado.
Importou também da 139, então foram as saídas da 139, importou também. E importou também da 140, foi a cancelada. Então importamos aqui as notas canceladas aqui. Aí essas outras mensagens, é importante? Sim, é importante. Essas outras mensagens, basicamente, ele está explicando o seguinte, que aquela determinada empresa não tem pasta. É só isso. Ele está falando aqui, ó, lá na configuração, lá na importação de NFE, quando ele procurou a pasta de entrada, por exemplo, ele está falando, ó, não existe a empresa 132, não existe a empresa 139, é a empresa 140. Então, se a gente for aqui na pasta de XML, entrada, e buscar aqui NFE, realmente não tem, ó. Se eu for lá na saída, também, ó, não vai ter aqui, ó, só tem a 139, não tem a 130. Então é isso que ele está alegando aqui. Como aquele relatório ele é genérico, ele tem todas as operações, então ele vai juntar tudo e colocar as informações nele. Então eu tenho aqui, simplesmente ele falando, ó, não tem a pasta. E ela não tem por quê? Porque ela não existe a operação nesse fato. É só isso. Neste caso, então, eu posso fechar esse relatório e a gente ir pelos relatórios que a gente mesmo criou aqui. Ó. Nós criamos o resultado da rotina de saída. Ó. Olha aqui, ó. Eu sempre abro todo o caminho onde ele vai dar o código da empresa, ó, onde ele importou, que foi pelo importador, o código da empresa, o nome da empresa, o tipo de nota, o, o conjunto de dados nesse caso e o resultado aqui na frente. Ó. Nesse caso não deu erro. Se fosse erro, ele apareceria aqui, ó, guia erros. E ele apareceu aqui guia de registros a serem gravados e críticas de estrutura. Foi o que ele trouxe. E lá na NFE, ok, NFE, arquivo XML, código da empresa, nome da empresa, a opção todos lá. E temos aqui guias de advertência e a guia de registros a serem gravados. Então também não deu erro. Então ele já me traz esses relatórios aqui. Da mesma forma, se a gente for lá em entradas, eu vou ter também os mesmos relatórios. Então eu tenho aqui, não teve erro, só advertência, crítica e registros a serem gravados. Então não tivemos nenhum erro de importação em nenhuma empresa. Todas as empresas que tinham notas que eu queria importar e na operação que eu queria importar, ele fez a devida importação. E esse processo, como vocês viram, eu acelerei um pouco o vídeo durante a execução, mas ele gastou ali, ó, na verdade, 3 minutos. Então, nesses 3 minutos, ele acessou cada empresa, ele passou por cada empresa, pelas 3 empresas, nas 3 operações. Então, ele fez 9 tipos de processos. Para conseguir chegar nesse resultado, ele fez isso em 3 minutos, então ele vai fazer mais rápido do que a gente. Por isso, é interessante usar a rotina automática, porque aí você vai agilizar o processo. Mesmo que você não use o agendamento, mesmo que não faça o devido agendamento para que ele execute sozinho em determinado horário, mas você pode fazer isso também. Mas só de ter as opções aqui, você mandar executar, você já vai ter uma performance melhor no uso do sistema e ganhar aí várias importações de uma única vez. Lembrando que os meus deram todos certos, porque como eu falei, as minhas configurações de importação, elas raramente acontece algum tipo de erro. Você tem que ter a certeza que a sua importação também não dá erro, ok? Ah, mas entra mais um detalhe aqui, como vocês viram, todas as nossas rotinas aqui foram cadastradas com base nesses caminhos aqui, que é a estrutura que o sistema exige. Como que eu cheguei nisso aqui? Eu mesmo faço isso, eu mesmo salvo essas informações desse jeito, separando o modelo, separando as empresas, separando a competência das notas aqui, colocando as notas aqui dentro. Sou eu que faço isso? Não. Não sou eu que faço isso. É algum outro colaborador? Também não. Tudo isso aqui é automatizado, tá, pessoal? Então, todas essas informações que tem dentro de entrada e dentro de saída é automatizado. A nossa ferramenta que a gente usa hoje, que vocês já viram eu utilizando bastante em outros vídeos, que é o Altmice, que é essa ferramenta aqui. Esse aqui é o painel da parte fiscal do Altmice, onde mostra aqui a quantidade de empresas que estão ativas, inativas, certificado vencido, quantas notas ele baixou nessa competência. Então, esse aqui é o painel inicial, onde a gente visualiza tudo aquilo que ele conseguiu fazer o download. Então a gente usa ele tem o gerenciamento de notas fiscais de entrada, onde ele busca, captura essas notas,
E para nós aqui, também ele consegue capturar todos esses outros modelos que vocês viram. Então aqui na saída ele consegue buscar tudo isso pensando no nosso estado. Então ele consegue trazer tudo isso aqui na saída, e na entrada ele me traz tanto NFI como CTE, aí isso aqui independe do estado. Ele consegue fazer a captura de notas fiscais de entrada, que são emitidas contra o CNPJ do cliente, tanto de CTE como de NFE, e aí ele já salva nessa rotina aqui, já nessa estrutura, que atende a rotina automática do sistema domínio. Então tudo isso aqui é automatizado. Então o meu trabalho hoje, ele fica apenas em executar a rotina automática, porque eu já tenho as minhas rotinas cadastradas, já tenho todas elas devidamente mapeadas, eu já tenho elas linkadas com as pastas, e eu não preciso me preocupar com a baixa de XML, porque todos os XMLs estarão nas pastas na devida data que eu preciso. Eu só abro essa tela e executo cada uma das minhas rotinas. Depois eu volto na pasta, abro a tela de relatório e verifico se tem algum relatório com a guia erro. Se tiver, eu vou ter que ir lá e analisar aquela empresa. Se não, então eu consegui concluir todas as importações necessárias daquela competência. Basta agora seguir para as conferências de apuração e finalizar a empresa. Então eu consigo melhorar todo o processo de importação usando rotina automática, como vocês viram aqui. Bom, então resumindo todo o cenário que nós fizemos hoje, nós temos que observar o passo a passo. Entender que é preciso ter a estrutura criada, eu preciso ter aqui entrada e saída, certo? E dentro delas eu vou ter os modelos, para então ter as empresas e então ter a competência. Então eu preciso ter essa estrutura. Então, visto que eu tenho essa estrutura, agora eu preciso fazer o quê? Cadastrar. Nós vamos em arquivo, rotina automática, e eu vou cadastrar cada modelo, cada operação. Eu vou fazer a separação aqui de cada operação e incluir o caminho que nós temos de pastas. Feito essas informações de cadastro, tenho tudo definido. Agora nós vamos lá e cadastramos uma execução, como que ele vai ser executado, aquela determinada rotina automática. Viemos aqui, colocamos novo, colocamos tudo que a gente precisa, como ele será executado, e selecionamos as empresas. Como eu falei, você pode separar também grupos de empresa. Geralmente a recomendação é não colocar mais do que 20 empresas em uma execução. A recomendação é essa. Dá para pôr mais? Dá, mas você tem que pensar se o seu computador vai conseguir executar tanta empresa assim, e às vezes ela tem muito XML também. Então, o ideal é ir até 20 empresas com um número ali de não tanto também XML. Se tiver muito XML, diminui a quantidade de empresas em cada execução. Então, feito isso, você vai conseguir agilizar todo o processo de importação usando as rotinas automáticas. Como vocês viram, é um processo que se repete, é um processo que ele é só um facilitador de uma operação, e como vocês viram, eu fiz tudo igual quando eu vim aqui na parte de cadastro. Vocês podem ver que aqui é tudo igual, só muda a operação. Só muda a operação. Vocês vão repetir esses cadastros, vão repetir as execuções e vai conseguir chegar ao mesmo resultado que a gente chegou aqui no vídeo. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado. Peço aí que vocês deixem o like no vídeo, vamos compartilhar esse conteúdo e levar para mais pessoas. Se inscreve também no canal para vocês receberem as notificações de vídeos novos. Obrigado e até o próximo vídeo.